Olá, meus amores, bom dia! Tá começando mais um vídeo pro canal. O meu nome é Duda e tá começando mais um vídeo aí para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer demais pelos novos inscritos. Já passamos de 130 inscritos. Muito obrigada. Deus abençoe cada uma de vocês. Que vocês continuem me acompanhando aí, vai ter cada dia mais dicas sobre organização, limpeza, bem-estar, qualidade de vida, moda, o meu emagrecimento e muito mais. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu já estou terminando meu curso de Personal Organizer, então eu vou explorar bastante essa área. Estou aprendendo muita coisa, eu prometo um vídeo para vocês sobre dobras, muita coisa que eu tô aprendendo. Então, muito obrigada, meus amores. Se inscrevam, deixe o like, compartilhe, comentem, que eu leio todos os comentários. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, eu deixo claro sempre que o que eu falo aqui nos vídeos são experiências minhas, dá certo pra mim. Eu não tô obrigando ninguém a fazer igual, é um canal sem rótulo, sem cópias, é apenas baseado em coisas que eu pesquiso, que eu testo no dia a dia e dá certo pra mim, mas não tô, não tô obrigando ninguém a fazer igual, meus amores. Então hoje é um vídeo super bacana sobre a Air Fry. Acho que hoje em dia quase todo mundo tem uma Air Fry, quem não tem tá querendo. Então eu vou dar 10 cuidados aqui com a Air Fry, porque muita gente pensa que é só comprar, começar a usar e tudo certo. E não é bem assim, gente. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a nossa queridinha, para que ela dure muito tempo, para que as comidas ficam boas, gostosas. Muita gente fala que fica com gosto de plástico. Gente, se você não souber fazer, realmente vai ficar com gosto de plástico mesmo. Mas com as dicas que eu vou dar aqui, eu tenho certeza que vocês vão usar a nossa queridinha bem melhor do que você já usava. Então, em primeiro lugar, quando você adquirir a sua Air Fry, você não pode esquecer nunca de fazer a cura dela. Gente. O que é a cura, Duda? É igual você faz com a panelinha antiaderente. Você tem que passar uma camadinha de óleo e deixar ela aquecendo sem nada durante 5 minutos. E isso faz com que o antiaderente dure mais. Você já testa ali a sua Air Fry e vai durar muito mais. Então não esqueça, comprou Air Fry, antes de usar, faz a cura. Segunda dica, sempre, gente, sempre aquecer antes de usar. Porque assim, a Air Fry, ela é um forno, ela é igual um forninho, só que elétrico. Então sempre é bom você dar uma aquecidinha de 3, 5 minutinhos antes de você estar usando ela. Terceira dica, gente, não é tudo que a gente pode pôr na Air Fry. Por exemplo, os legumes ficam bons, ficam gostosos, fica tipo no forno, fica assadinho, é uma delícia. Eu faço abóbora, eu faço batata, qualquer legume dá para você fazer. Porém, você tem que tomar cuidado com as folhas, porque as folhas, elas são leves, né? Então, o que acontece? Se você pôr, por exemplo, folhas de couve na Air Fry, então ela vai ficar voando, vai ficar se mexendo, porque a Air Fry, ela tem o ar, né? Então vai ficar se mexendo, essas folhas vai subir, vai grudar tudo ali na resistência e vai ficar uma coisa horrível. Aliás, pode até estragar a sua Air Fry. Então toma cuidado com alguns alimentos, que vê se realmente pode ir na Air Fry ou não. Geralmente no manual vem escrito tudo que você pode pôr na Air Fry. Quarta dica. Cuidado com papel alumínio. Porque assim, tem muita gente hoje com a história que a Air Fry enferrujou e começa a usar papel alumínio. Então, é um pouco perigoso. Não estou dizendo que não pode usar, que eu nunca usei, mas você tem que ter os cuidados. Se você ir pôr alumínio, você tem que fazer os furinhos na folha do papel para você pôr na Air Fry. Então, você tem que tomar cuidado, porque assim, primeiro, com o papel alumínio, as coisas vão ficar gordurosa, vai ser como se fosse uma fritura, porque ali o óleo vai ficar todo no alumínio
e aí diretamente fica todo no alimento. Então você tem que furar bastante, fazer uns rasinhos para essa gordura escorrer. Então tomem cuidado. Eu aconselho vocês não usar muito, a não ser de vez em quando a airfryer tá suja, você tá com pressa, aí você pode usar. Mas tem pessoas que usam, então assim, cada um sabe de si. Quinta, outro alimento também que não é legal você pôr na airfryer, que é queijos. Principalmente aqueles queijos que derretem muito, que são gordurosos. Porque muitas vezes, gente, você vai perder. Ele vai passar pelos furinhos, vai derreter e você vai perder. Vai virar uma borracha ali, não vai dourar, não vai... você não vai ter um resultado bom. Eu já fiz essa experiência e não deu certo. A não ser se você põe por cima do pão ou numa vasilhinha de vidro ou então o papel alumínio, que eu não acho aconselhável. 6. Dica 6. Cuidado com empanados. Muita gente fala assim, meu empanado ficou seco, o fubá ficou horrível. Porque assim, gente, o empanado, para você fazer na airfryer, você tem que fazer com uma farinha mais úmida. Como, por exemplo, comigo aqui dá certo a farinha de mandioca. Geralmente eu faço uma farofinha com alguns temperos naturais. Empano o frango e faço, fica ótimo. Ou então você pode usar a farinha de aveia, a farinha de linhaça, de gergelim, de castanha, essas dá certo. Mas a farinha de trigo, o fubá, a farinha de rosca não fica gostoso. Eu já testei várias vezes. Outra coisa, a pessoa tem que tomar cuidado também com aquele empanado molhado. Eu lembro que a minha sogra, ela fazia filezinho de peito de frango, ela fazia um mingauzinho com a farinha de trigo e o ovo e mergulhava o frango nessa mistura. Ficava delicioso, fica delicioso. Mas assim, no caso, no óleo, ou então você assar no forno convencional. Porque na airfryer, essa mistura vai descer tudo para baixo, então vai ficar seco, vai ficar horrível. Essa mistura não dá certo. 7. Cuidado com a lavagem. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a lavagem. Na verdade, a gente tem que procurar lavar o menos possível, porque tem algumas airfryer que no manual está dizendo que você não pode lavar. Então, o que você pode fazer? Sempre que você usar, você já limpa, para não ficar difícil. Então, aqui o que eu faço? Eu jogo um pouquinho de detergente com um pouquinho de água, esfrego com uma buchinha do lado macio, e aí eu retiro toda a sujeira com um papel toalha. E aí eu vou e passo uma aguinha e pronto. Porque assim, você ficar lavando a airfryer sempre, tacando detergente, tacando bucha abrasiva, você vai estragar tanto a aderência como a airfryer mesmo. Então, tome esses cuidados na hora da limpeza. 8. E aí chegamos o que está acontecendo muito com algumas airfryers, segundo pesquisa, 80% delas enferruja, gente. A minha, por exemplo, é da marca Cadence e ela enferrujou horrível, horrível, horrível. Eu tive que fazer um adaptador. Eu peguei uma panelinha, fiz uns furinhos e fiz tipo um escorredor, deu super certo. Mas para limpar esse ferrugem, como que você vai limpar? Você vai limpar com limão e bicarbonato. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua airfryer, você vai lavar ela normal, você vai secar bem e aí você vai passar uma buchinha do lado abrasivo com limão e um pouquinho de bicarbonato. Então, você vai esfregar bem. E aí você vai deixar de um dia para o outro e aí você lava normalmente, tira o limão, o bicarbonato e aí você passa uma camadinha de óleo. Olha, eu não digo que totalmente, mas vai acabar assim uns 90% do ferrugem. Isso eu aprendi no canal do Faça Você Mesmo, eu não lembro do nome do rapaz, mas é uma dica muito boa. Eu fiz com a minha, melhorou assim uns 90%, então essa diquinha é boa. 9. Cuidado com a tomada. A tomada tem que ser a certa. Esse negócio de 10, 20 amperes. Eu não entendo muito, mas eu sei que é. Então, você tem que tomar cuidado com a tomada que você vai pôr a sua airfryer.
Então você vê ali no manual certinho, vê com seu marido, vê com o eletricista qual a tomada certa para air fry. 10, dica 10. Outra coisa também, gente, você tem que tomar cuidado com o lado externo da air fry, o lado de fora. Tem que estar sempre limpinho, não deixar engordurar, criar aquela crosta que você pode estragar também. Não pôr paninho por cima, não pôr capinha. Tem gente que gosta, né, de pôr capinha, de pôr paninho, então toma cuidado. É a mesma coisa do micro-ondas, né? Você tem que tomar cuidado com aquela saída de ar ali, ela tem uma saída de ar atrás. Então, se tá coberto aquela saída de ar, é perigoso até explodir a sua air fry. Eu sei de um caso que a mulher usava com air fry com a capinha e a air fry dela explodiu, porque bloqueava a passagem de ar e aí foi aquecendo e explodiu. Então é isso, meus amores, a air fry é uma maravilha da tecnologia que inventaram, é muito bom, mas a gente tem que ter esses cuidados. E outra, última dica também, ela não aumenta a energia, gente. Geralmente eu conheço outras pessoas que têm e a minha energia não aumentou em nada. E olha que eu uso a minha air fry quase todo dia. Então é isso, meus amores, se vocês tiverem mais alguma dúvida, se tiver mais alguma dica para me acrescentar aqui, deixa nos comentários. Eu vou adorar ajudar vocês. Beijos, Deus abençoe, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se inscreve, compartilhe, comentem que eu leio todos os comentários. Obrigado pelos inscritos. Beijos. Então, meus amores, e uma última dica que eu acabei esquecendo de falar é a respeito do gosto de plástico que as pessoas falam que a comida fica. Então, gente, na verdade, assim, você tem que ter alguns cuidados com os alimentos. Eu, por exemplo, eu dou sempre uma pré-cozida no fogão nos alimentos, igual o frango mesmo. Eu dou uma ferventada nele, dou uma pré-cozida quando eu vou fritar o frango. Eu dou uma pré-cozida ou eu coloco uma água bem quente, deixo um pouco de molho. Dá super certo. A batata, por exemplo, a batata congelada, tudo bem, você pode ir direto, mas a batata que você compra assim, no mercado comum, você tem que dar também uma pré-cozida. Ou então também você temperar, as pessoas reclamam muito da batata. Mas aí o que você faz? Você faz aquela batata rústica, fica perfeita. Então você joga uns temperinhos, páprica, orégano, chimichurri. E aí você dá uma boa regada com azeite e aí dá certo. Assim com todos os legumes. Então assim, você tendo esses cuidados, sua comida não vai ficar com gosto de plástico. Então é isso, amores. Beijos!